Então, se você encontrou aí, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos, vamos estar orando a Deus nesse momento, pedindo que o Espírito Santo possa nos conduzir a compreender a sua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos gratos, porque estamos, meu Pai, diante da tua presença, lendo a tua palavra, e queremos ser conduzidos pelo teu Espírito para compreender o que o Senhor quer revelar aos nossos corações, para que nós possamos ser edificados e abençoados essa noite. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que vão ouvir essa mensagem, Pai. Que cada coração esteja sensível, que o teu Espírito possa ter a total liberdade, Pai, de operar em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, edifica a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça o teu povo, que a certeza, que a confiança, que a convicção da salvação que nós encontramos em Cristo possa, meu Pai, em nome de Jesus, estar de forma abundante em cada coração. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Com base aqui nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero ministrar ao teu coração uma mensagem com o seguinte tema: a segurança da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. E aqui eu faço uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Se eu te perguntar para você, se você morrer agora, nesse exato momento, você tem certeza para onde você vai? Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno? Qual a confiança que você tem acerca da sua salvação em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que eu faço para a sua vida e você pode refletir nesse momento. Passe a refletir nesse momento. Se você tem certeza da sua salvação. Para algumas pessoas, irmãos, isso pode parecer, isso pode soar como uma arrogância, um orgulho, alguém dizer que tem certeza da sua salvação. Para algumas pessoas, isso pode soar como uma prepotência, sabe? Como assim ele está dizendo que tem certeza da salvação? Só quem pode dizer isso é Deus. Será que um cristão pode dizer de fato, eu sou salvo em Cristo Jesus? A minha confiança está ancorada na certeza da salvação que eu tenho em Cristo? Para muitos pode soar com prepotência, como orgulho, mas o que eu quero ministrar ao teu coração e o que a Bíblia nos ensina é que nós podemos ter total certeza e convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Agora, se por um lado a Bíblia nos dá esta certeza, esta convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, por outro lado, nós percebemos também que é possível alguém achar que já é salvo e não ser salvo. Porque quando Jesus está ensinando lá nos evangelhos, ele vai dizer o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. A propósito, Jesus vai dizer que no dia do juízo vão surgir muitas pessoas e vão dizer, Senhor, em teu nome nós curamos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos milagres, maravilhas, falamos em outras línguas. Sabe o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Afastem de mim todos vocês que praticais a iniquidade. Então, se por um lado, meus irmãos, nós encontramos, com base nesse texto, uma confiança, uma convicção de que aqueles que já confessaram a Cristo como Salvador da sua vida, encontram nele a certeza, a plena confiança da sua salvação. Por outro lado também, nós encontramos a mesma Bíblia ensinando que nem todos aqueles que se dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Que nem todos aqueles que pensam que já estão salvos, já estão de fato salvos. Mas eu quero te encorajar essa noite, eu quero edificar o seu coração, fortalecer a sua vida com a seguinte certeza: aqueles que já confessaram a Cristo, aqueles que estão diante de Deus, regenerados, justificados, estes sim já estão salvos. Eu quero que você olhe aí para o texto que nós acabamos de ler, para a gente conferir aqui alguns princípios, que vão nos dar base para o que nós estamos afirmando aqui.
Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5 de 1 João, no versículo 13, no início do versículo diz assim: estas coisas vos escrevi. Quem está dizendo aqui é o apóstolo João. E ele está dizendo que ele escreveu essa carta com um propósito específico. Esse mesmo João que escreveu essa carta aqui, foi o mesmo que escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho de João. Lá no Evangelho que João escreveu, ele escreveu com um propósito, né? Qual foi o propósito de João escrever aquele Evangelho? Ele escreveu com o propósito das pessoas crerem, né, em Cristo, e crendo nele eles pudessem ter vida, né? Isso está lá em João, capítulo de número 20. Agora, aqui nessa carta que João está escrevendo, ele escreve com outro propósito. Qual o propósito de João aqui? O propósito de João ao escrever essa carta é trazer convicção para o coração dos cristãos, para aqueles que já estão em Cristo, justificados, regenerados, para que eles possam ter convicção, certeza da sua salvação. Por que João está escrevendo com esse propósito? Porque havia muitos falsos profetas, né, com falsos ensinos, e os cristãos precisavam estar atentos a isso. Então João escreve com esse propósito, para que os cristãos pudessem ter certeza, confiança, convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Olha a continuação aí do versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. João quer que eles saibam, e o Espírito Santo quer que você saiba também, que uma vez que você está em Cristo, Satanás não pode te arrebatar das mãos dele. Uma vez que você está salvo em Cristo, você não pode perder a sua salvação. Assim como o pastor Fabrício disse aqui no início, o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que escolhe, o mesmo Deus que regenera, que justifica, também glorifica o processo de Deus na vida do cristão é do início ao fim. É do início ao fim esse processo. E o apóstolo João quer que os cristãos daquela época, eles soubessem de algo. Soubessem de quê? Olha a continuação aí. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Olha só, João aqui não está dizendo, eu estou escrevendo aqui para vocês, para que vocês saibam que é possível vocês terem a vida eterna. Ou vocês terão a vida eterna. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a vida eterna para o cristão é uma realidade. Não é algo para o futuro, é algo para hoje, para agora. É uma realidade. Quero que vocês saibam que vocês não terão, vocês têm a vida eterna. Olha que certeza, olha que convicção, que essa palavra possa entrar como flecha no seu coração. Para você que já está em Cristo e está passando por alguma dificuldade da sua vida, para você que já está em Cristo, está enfrentando problema, sabe? Está enfrentando muita crise na sua vida, e por algum momento ou outro você fica, sabe, pensando, e aí? Será que de fato Deus está olhando para mim? Será que eu estou seguro mesmo nas mãos do Senhor? Olha o que o texto está dizendo aqui para os nossos corações. Nós não teremos a vida eterna, nós temos a vida eterna. Nós já temos, já é uma realidade na nossa vida. Eu quero ler com você o que Jesus disse para trazer ainda mais convicção, mais certeza, né, para o que nós estamos declarando aqui essa noite, sobre a certeza, a segurança da salvação que nós temos em Cristo. Ouça o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. Palavra de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as me deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Você está nas mãos de Cristo, nos braços do Pai? Ninguém, nada e nem ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Se você está selado pelo Espírito Santo, a salvação na sua vida é uma realidade. A salvação na sua vida é uma certeza, é uma convicção, que esta verdade possa entrar em seu coração, que você possa levantar a cabeça essa noite, erga a sua cabeça, enfrente os problemas com coragem, enfrente a vida com coragem, você já é salvo em Cristo Jesus. Aí talvez alguém pode questionar, pastor, mas isso não vai dar liberdade para alguém cometer pecado? Já que é salvo e não pode perder a salvação? Já que está nas mãos do Pai e não pode ser arrebatado?
Isso não vai dar liberdade para alguém começar a cometer pecado e dizer, se eu já estou salvo, então vou cometer pecado, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Quem pensa dessa forma ainda não entendeu o evangelho. Quem pensa dessa forma ainda não compreendeu o que é ser salvo. Porque alguém que já foi salvo, regenerado, não vive uma vida de pecado. Não vive amando a prática do pecado. Ele pode até pecar, mas peca de forma acidental, ele pega por acidente, mas ele não ama a prática do pecado. Aquele que ama o pecado, aquele que vive na prática do pecado, esse nunca experimentou a salvação na sua vida ainda. Aquele que vive no engano, no erro e ama os caminhos tortos do mundo, esse ainda não foi salvo, não foi regenerado. Alguém que foi alcançado por Deus, pela graça de Deus, regenerado pelo Espírito Santo, esse vai viver como alguém que foi de fato salvo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha só o processo de Deus na vida de um salvo do início ao fim. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que justifica. O mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que santifica. O mesmo Deus que justifica, que santifica, é o mesmo Deus também que glorifica. Mas talvez alguém pode pensar, espera um pouco, já aconteceu tudo isso, de fato? Porque o que o texto está dizendo, aos que predestinou, a estes também chamou, já foram chamados. Aos que chamou, a estes também justificou, já foram justificados. E aos que justificou, a estes também glorificou. Já fomos glorificados de fato? Quando Deus chama alguém para salvar, para justificar, a salvação na vida dele é algo tão real, tão verdadeiro, tão forte, o que já está de fato glorificado, já está de fato regenerado, salvo, santo, redimido. Porque quem garante a nossa salvação não somos nós. Quem garante a nossa salvação em Cristo é o próprio Deus. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Se a nossa salvação dependesse da minha e da sua vida, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós, sem exceção de ninguém, estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Se nós somos salvos por Cristo, se Cristo nos amou, nos chamou, nos regenerou e nos salvou, não é porque ele viu algum mérito em nós. Pelo contrário, éramos miseráveis, inimigos de Deus, considerados filhos da ira, mas pelo o amor de Deus com que ele nos amou, nós alcançamos misericórdia, fomos alcançados, regenerados, santificados e salvos. A salvação é uma realidade na nossa vida, é uma realidade. E se Deus colocasse a salvação nas suas mãos ou nas minhas mãos, por nossa conta, questão de segundos, nós perderíamos a nossa salvação. Se a nossa salvação dependesse de nós a perderíamos. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas ainda não encontraram paz, ainda não encontraram repouso para a sua alma, sabe? E vivem aflitas, angustiadas, desesperadas, porque pensam que a salvação delas depende do seu esforço, da sua santificação, pensa que a salvação depende das suas obras de justiça. E olha o texto que nós acabamos de ler aqui, onde o apóstolo Paulo diz que é Deus quem acompanha todo o processo na salvação da vida do homem. Ele quem chama, ele quem escolhe, é ele quem santifica, ele quem justifica, é ele quem glorifica. Não somos nós. Não são as nossas obras de justiça que vão nos santificar. Não é a nossa santidade que vai nos salvar. É porque somos santos, é porque somos salvos que nós nos santificamos. Não são as nossas obras de justiça que vai nos salvar. É porque nós somos salvos por um Deus que nos amou. É que nós vamos viver de forma reta, é que nós vamos viver de forma que Deus se agrada. É isso que nós precisamos entender. E por que eu estou dizendo que muitas pessoas vivem angustiadas, vivem sem paz, vivem desesperadas? Elas pensam que se estão salvas hoje, elas podem perder a sua salvação à tarde ou à noite. Se elas estão salvas à noite, quem vai garantir se elas vão acordar salvas no outro dia, no dia seguinte? Sabe? Uma incerteza, uma
uma inconstância. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente viver uma vida, sabe, carregando uma convicção muito forte no peito. É o que João está dizendo aqui. Estas coisas vos escrevi. Estou escrevendo para vocês esta carta, o conteúdo dessa carta, a fim de saberdes, para que vocês saibam de fato, vocês saibam, que vocês não terão, mas vocês têm a vida eterna. Sabe, irmãos, quando a gente é chamado por Deus daquela vida de pecado, do mundo, sabe? Deus nos proporciona muita coisa boa na vida. Deus nos dá muita oportunidade para a gente amadurecer, para a gente crescer, sabe? Eu sou prova disso. Deus me chamou de uma situação muito feia onde eu estava, onde eu me encontrava. Eu já fiz muita coisa errada, já usei muita droga, até já trafiquei drogas também, já usei muita bebida alcoólica, eu já me envolvi em muita situação de briga, sabe? Eu já furtei muita coisa errada eu já fiz, né? E muitas pessoas que são daqui de Santa Maria do Salto e que conheceram a minha vida há um tempo atrás, sabem muito bem do que eu estou falando e que eu não estou aumentando nada aqui. Deus me tirou de uma situação muito horrível. E hoje eu vejo como a mão de Deus foi boa para com a minha vida. E hoje eu vejo como a misericórdia de Deus foi tão rica e abundante na minha vida. Me proporcionou muita coisa boa, né? Eu posso dizer que eu estou vivendo uma vida abundante, né? Com as bênçãos de Deus que têm sido grandes, né, em favor da minha vida. Só o que Deus tem para mim e para a sua vida não se resume apenas em bênçãos terrenas aqui. O que Deus tem para mim e para a sua vida não são apenas portas abertas de emprego. O que Deus tem para mim e para a sua vida não é apenas uma vida de saúde boa, não é uma vida financeira boa também, não é apenas isso, sabe? Deus tem muita coisa boa para mim e para a sua vida, para a gente viver aqui na Terra, sim. Mas o que Deus tem de fato, né? O que Ele nos chamou para isso, na verdade, transcende tudo isso, todas as bênçãos terrenas, porque Deus me chamou e chamou a sua vida para a gente viver uma vida eterna, sabe? Uma vida que está para além de tudo que nós estamos vivendo aqui hoje. Deus nos chamou para a gente viver eternamente ao lado dele, irmãos. Sabe o que é isso? Sabe o que é você viver eternamente ao lado do Pai? Você já pensou na eternidade hoje, quando você acordou de manhã, né, nesse domingo que você passou aí? Você parou para pensar? Já parou para pensar que você vai viver eternamente ao lado de Deus? Uma vez que você confessou a Cristo, que você já é salvo, já é regenerado, você vai viver eternamente ao lado dele. Foi para isso que ele nos chamou. É essa convicção que ele quer colocar dentro do teu coração. É esta certeza. Um discípulo de Cristo, um cristão, precisa andar com essa convicção dentro do peito. Eu sou salvo. E isso não é prepotência. Isso não é orgulho. Dizer que é salvo, isso não é orgulho. É apenas dizer o que a Bíblia está nos ensinando. É apenas declarar o que a Escritura já nos ensina. Sabe, se é alguém prepotente, alguém orgulhoso, sabe? Se é alguém com altivez de espírito, dizer que é salvo, dizer que já é salvo, que já tem a sua certeza, a sua segurança de salvação em Cristo Jesus. Se for isso de fato, nós precisamos reconhecer também que se alguém que é cristão, e dizer que não é salvo, ele está desprezando o texto bíblico, desprezando as verdades que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Porque existem muitas passagens bíblicas que nos levam a esse entendimento, que nós somos de fato salvos. Eu quero ler mais uma passagem bíblica aqui para nós, que está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 38 ao 39, que diz assim: pois eu estou convencido. Alguém poderia pensar que Paulo estava orgulhoso aqui. Convencido, orgulhoso, sabe? Vaidade, mas não é nada disso. Olha, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que certeza, que convicção que o apóstolo Paulo tem sobre a sua salvação em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, e é sobre esta segurança, é sobre esta certeza que o Espírito Santo quer colocar no seu coração, quer colocar na sua vida, esta certeza da sua salvação. Se nós estamos em Cristo, nós já estamos também assentados nas regiões celestiais. É claro que pegando uma carona com Ele, pegando uma carona com Cristo, pela fé, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Mas para tudo isso acontecer, para que nós pudéssemos ter esta certeza, esta convicção, um homem justo teve que morrer, teve que pagar o preço pela minha e pela sua vida. Cristo teve que se doar, ele se sacrificou. Foi o que nós chamamos de sacrifício vicário. Sabe o que significa isso? Sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Ele te substituiu na cruz. Era para você estar pagando aquele preço, o preço dos seus pecados. Jesus não cometeu nenhum pecado. Nenhum pecado Cristo cometeu. Mesmo assim, ele pagou o preço de um pecador. A Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 13, que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ele se colocou em uma posição de maldito naquela cruz. Ele se tornou maldito para nos abençoar com a vida eterna. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem expressado essa gratidão a Deus? O Filho de Deus morreu pela minha e pela sua vida. Para que eu e você pudesse ter certeza, pudesse ter convicção da nossa salvação. Sabe por que muitas pessoas hoje, enfrentando aí essa pandemia, estão tendo crise de ansiedade, estão desesperadas? Porque estão sentindo o bafo da morte, sabe? E não têm ainda a certeza para onde a sua alma vai, se é para o céu ou para o inferno. Eu não estou dizendo aqui que alguém não deve temer a morte. Quando a morte chega, alguém treme mesmo nas bases ali. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa vida, ela não está resumida aqui apenas do berço à sepultura. Nós temos uma esperança que ela vai para além do túmulo. Nós temos a esperança da glória eterna em Cristo Jesus. Ele nos chamou para isso, para viver uma vida eterna lá na glória, lá no céu. Muitas pessoas se desesperam, não têm mais paz, inclusive cristãos. Isso é muito vergonhoso, sabe, irmãos? Isso é muito vergonhoso. Cristão não ter a certeza, a convicção da sua salvação. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Os discípulos de Cristo morreram de forma horrível, todos martirizados, mas eles não arredaram o pé da verdade. Eles não se desesperaram, ao ponto do apóstolo Pedro passar a noite toda na cadeia, dormindo, sabendo que no dia seguinte iria ser morto. Ele sabia, ele tinha certeza que ele iria ser morto. Mas ele tinha uma certeza, uma convicção maior da sua vida eterna em Cristo Jesus. Sabe? E às vezes nos falta isto, nos falta esta convicção, nos falta esta certeza, né, em momentos difíceis da nossa vida. Às vezes a gente fica duvidando, às vezes a gente fica, nossa, será que eu estou de fato salvo? Será que eu estou de fato seguro nas mãos de Deus? Você está seguro, sim, nas mãos do Senhor. Salvação, ela é uma realidade, ela é uma verdade, uma convicção, uma certeza na vida do crente. É por isso que João está dizendo aqui, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Para quem? Para quem é essa vida eterna? O final do versículo diz, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê no Filho de Deus? Você crê em Cristo Jesus, no seu sacrifício vicário, substitutivo? Então você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. E para você que me ouve aqui agora, você ainda não crê em Cristo Jesus, você crê em qualquer uma outra coisa, mas
não crê no Filho de Deus, não crê em Cristo Jesus, quero dizer para você, há uma necessidade de você acreditar em Cristo. Há uma necessidade de você entregar a sua vida para Jesus. E dizer, Jesus, eu entrego a minha vida para ti nesse momento. Eu confio em ti, a minha vida, a minha alma, e reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você precisa fazer isso. Você precisa reconhecer a Cristo como Salvador da sua vida. Porque assim como existe vida eterna para aqueles que creem em Jesus, existe também a perdição eterna. Se existe vida e vida em abundância lá na eternidade, para os salvos, eleitos, para aqueles que acreditam em Cristo, existe também uma condenação eterna para todos aqueles que não crerem em Cristo Jesus. Assim como o texto diz, né, que aquele que crê, esse já está salvo, mas o que não crê já está condenado. E não é nada difícil, sabe? Olha a distância que existe, né, para você fazer esse processo de você crer em Cristo. A distância é essa, é da sua boca para o seu coração. Porque a Bíblia diz que com o seu coração você crê para a justiça e com a sua boca você confessa para a salvação. Olha a distância, bem curta, bem pequena, bem fácil de você fazer aí na sua casa, onde você está. Se você ouviu essa mensagem e o Espírito Santo testificou ao seu coração, o que você está esperando? Se você creu de fato nessa mensagem do Evangelho, e você percebeu, né, a necessidade que você tem de ser salvo, o que você está esperando então para confessar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma? Você precisa fazer isso. Você precisa, nós não sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã. Nós não enxergamos depois da curva. O dia de amanhã só pertence a Deus. Pessoas estão vivendo como se fossem viver eternamente aqui na Terra. As pessoas estão vivendo como se não fosse partir um dia. Como se não fosse desapegar de tudo isso que nós estamos conquistando aqui na Terra. Precisamos pensar um pouco mais na glória, na eternidade, no céu. Precisamos pensar nisso. Porque Jesus está voltando. Nós cremos, ainda que muitos deixaram de pregar sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, porque não é uma mensagem, sabe, que causa ibope, não é uma mensagem que as pessoas gostariam tanto de ouvir, porque as pessoas estão tão materialistas, as pessoas estão tão apegadas com as coisas aqui da vida, que parece que uma mensagem sobre a volta de Jesus parece que iria atrapalhar os negócios aqui na Terra, tudo que elas estão conquistando. Há pessoas que elas não falam com a boca, mas no coração, na mente, parece que elas sabem, não, se Jesus pudesse demorar um pouquinho mais sem voltar para me conquistar esse projeto meu, o maior projeto que Deus tem para mim, para a sua vida, é viver uma vida eterna. Tudo aquilo que não desceu ainda no coração do homem, sabe? Tudo aquilo que ninguém nem sonhou, é aquilo que Deus tem preparado, está preparando para cada um de nós, lá na vida eterna, lá na glória. Precisamos pensar um pouco mais na eternidade. Jesus está voltando. Ele vai arrebatar os seus. Aqueles que estiverem mortos por ocasião da volta de Jesus, a Bíblia diz que esses serão ressuscitados com corpo incorruptível. E nós, os que estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados, seremos tomados por ele. Iremos ao encontro do Senhor nos ares, arrebatados juntamente com os mortos que foram ressuscitados. E assim nós seremos introduzidos no céu, no gozo eterno. Isso é muito, 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 muito forte. Sabe? Viver eternamente ao lado do nosso Criador. Viver eternamente ao lado daquele que nos criou. Nós o veremos face a face, assim como ele é. Nós precisamos pensar mais na eternidade. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar em favor da vida da sua família. E você que já é crente, que já é cristão, e ainda não tem esta certeza, essa convicção da sua salvação em Cristo Jesus, eu quero orar por você. Que o Espírito Santo possa colocar em teu coração essa certeza,
essa segurança da salvação em Cristo Jesus. Porque nós, como cristãos, precisamos desfrutar desta certeza da salvação, desta convicção da salvação. Não aproveitar, sabe, a oportunidade para dizer, já sou salvo, então vou fazer o que me der na telha, porque já sou salvo. Se você fizer isso, se você ir por esse caminho, é um sinal que você está dando que você nunca conheceu Jesus, nunca conheceu o Evangelho e ainda não está salvo, precisa se converter. Mas como um ato de gratidão a Deus, sabe? Porque antes éramos pecadores miseráveis, filhos da ira. Antes estávamos mortos em nossos pecados. Mas Deus, Ele nos amou, Ele nos vivificou, nos salvou, nos regenerou, nos tirou da imundície, nos tirou da prática do pecado. Agora, em gratidão a Ele, não para ser salvo por isso, porque nós já somos salvos em Cristo, mas em gratidão, né? Como uma forma de demonstrar que eu já sou salvo em Cristo, agora eu vou viver uma vida santa, eu vou viver uma vida que agrade ao meu Salvador. E para você que ainda não tomou essa decisão de confessar a Cristo como Salvador da sua vida, eu quero orar também em favor da sua vida. Eu quero orar por você. E esse é o momento, essa é a oportunidade onde você pode entregar sua vida para Jesus aí dentro da sua casa. É você que nos ouve de outra cidade e ainda não fez, né? Você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não tomou essa iniciativa. Quero orar por você, que o Espírito Santo ele possa testificar o seu coração, que ele possa te alcançar, possa te cercar com o amor dele, com a graça dele, e possa te salvar para louvor e glória do seu nome. Quero que você feche os seus olhos, eu quero orar em favor da sua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer pela tua bondade, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, mesmo a gente sem merecer. O Senhor nos chamou, nos santificou, nos regenerou. E o Senhor, meu Pai, também nos selou com o selo do Espírito Santo. Meu Deus, e nós cremos, temos a plena convicção que Satanás, os demônios, nada e nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Estamos seguros em Ti, meu Pai. Estamos seguros em Ti. Não são os problemas, as tribulações, a espada, a nudez, a fome, nada, assim como o apóstolo Paulo diz, nada, nem qualquer criatura, nenhum principado ou potestade pode nos separar do amor, do teu amor que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que esta certeza, que esta convicção possa, meu Pai, estar indo de encontro agora a cada coração, de cada cristão que está ouvindo essa mensagem, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que essa certeza possa alcançar cada um dos teus filhos, que eles possam viver, meu Pai, uma vida santa, uma vida reta, em nome de Jesus, demonstrando, Pai, demonstrando assim que foram de fato salvos. E esta pessoa que também está ouvindo, meu Pai, que está recebendo essa oração e que ainda não entregou a vida para Cristo, em nome de Jesus, eu oro em favor da vida dessa pessoa, que o coração dela esteja sensível nesse momento, meu Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa estar indo de encontro a ela nesse momento, porque nós sabemos que não existe nenhum tipo de salvação de nenhum pecador sem que o Espírito Santo possa estar indo de encontro e operando, meu Pai, essa dádiva que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode salvar. Salvação não está nas mãos dos homens, salvação não pertence aos homens, salvação pertence a Ti. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem regenera. E nós cremos também na perseverança, meu Pai, dos justos, dos salvos. Nós cremos porque o mesmo Deus que nos chamou, que nos santificou, é o mesmo Deus quem está nos capacitando também até o fim da nossa existência aqui na Terra, para a gente então ser introduzido na glória. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa certeza possa alcançar o coração de cada cristão e aqueles ainda que não entregaram a vida para Cristo, que possam também, meu Pai, ser alcançados por essa mesma graça, serem regenerados, serem justificados, serem salvos e assim fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.